Roberta, ascoltami. Começando mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade. E como esse mês nós estamos começando o mês de junho, que é o mês onde meus pais estão de aniversário e eu também. Minha mãe dia 4, meu pai dia 6 e eu dia 19. E para ilustrar esse programa, quero trazer um assunto que, como eu sempre trago, né, ou convidados ou outros demais assuntos, falar um pouquinho sobre a deficiência que eu tenho e trazer informações e conhecimentos sobre a mielomeningocele, né, aproveitando esse meu mês, né, para trazer maiores informações para vocês e também alguns cuidados, não só pelo período que o estado do Rio Grande do Sul vem passando de problemas e de enchentes e outras coisas mais, de como cuidar justamente para pessoas com mielo, mas cuidados que a gente tem que ter sempre para ter uma vida mais natural possível. Estava olhando minha mão, que eu acho que acabei de me machucar, mas faz parte, né, para ter uma vida o mais autônoma e tranquila possível, mas pegando algum gancho dessa situação para instruir ou ajudar a elucidar melhor sobre esse assunto. Antes de começar a falar sobre a mielo especificamente, quero relembrá-los do convite de dia 10/7 aqui em Caxias do Sul, a partir das 19h30 na Casa da Cultura. A companhia Corpos Diversos, que eu faço parte, estará se apresentando e estaremos lá para completar a programa da Semana da Dança. E aí quem quiser estar presente, como não ocorreu na semana devida em função de tudo que nós estamos ainda passando, foi postergado para 10/7 para quem não conseguiu se apresentar, que alguns se apresentaram, e convido vocês a estar lá por R$15 e não só assistir a companhia Corpos Diversos, assistir os demais que estarão se apresentando, que são artistas independentes, companhias, escolas da cidade de Caxias do Sul, por R$15. Então, né, todos convidados podem procurar ou ir até a bilheteria da Casa da Cultura no dia ou antes, que os ingressos vão estar à venda. Então, agora pegando um pouquinho do tema da mielomeningocele, né, para vocês entenderem, a mielo é um defeito congênito mais comum na medula espinhal, envolvendo a gente nasce com o tubo neural aberto ou oculto e pode atingir a lesão lombar baixa, média e alta, né? E com isso tendo essa falha do tubo neural nas primeiras semanas, né? Durante a fase embrionária. Estou pegando aqui um pouquinho da parte também acadêmica para falar um pouquinho mais para vocês. E nas primeiras 24 horas é importante fazer o fechamento desse tubo neural para a criança recém-nascida não correr risco de vida e diminuir as consequências e ver depois o que vai acontecer ao longo das etapas, né? Porque nem todo diagnóstico da mielo sabe tudo o que vai ser na sua vida quando nasce, vai ser ao longo da vida que você descobre muitas das questões também. Então, esse tubo neural, quando ocorre essa falha, ele não fecha de forma adequada a pele com o tecido nervoso, né? E pode ter várias situações. Então, a espinha aberta, como falei para vocês, havendo a comunicação entre o tecido nervoso e com o meio ambiente, e a oculta, né, que é o tubo neural e a pele, recoberta pela pele de forma assim oculta, né, e pode acontecer os nidisfagismo aberto junto com a placa neural, né, através do efeito ósseo e da pele, sendo a cirurgia logo que nasce, né, para reduzir essas consequências também e os fatores que podem levar a essa situação de ter a mielo de forma genética, né, a parte do ácido fólico também é uma das consequências. Outra questão também, anticonvulsivantes, as diabetes, obesidade materna, a parte da deficiência do ácido fólico,
proliferação e a formação do embrião também durante esse período, o metabolismo também dos nutrientes, né, que precisam para a formação completa, às vezes pode estar defeituoso e hoje em dia é se sugerido, que sempre, aliás, seria, né, interessante fazer um pré-natal e já se organizar para essa gravidez e tomar com precaução uma quantia do ácido fólico para diminuir as consequências e as possibilidades de ter mielo meningocele. Na época que eu nasci há 40 anos atrás, que eu vou fazer agora 40 anos, não se tinha essa questão. Dentro do que se tinha de pré-natal, minha mãe fazia tudo, tinha tudo muito bem e nenhum diagnóstico. Ela não tinha sobrepeso, ela não tinha diabetes, mas não tinha o diagnóstico, né? Até porque são épocas diferentes, mas ela sentia que iria nascer com alguma questão, mas descobriu tudo depois, quando veio todo o temporal, todo o problema, né? Hoje, inclusive, se diz que a incidência de pessoas com defeitos e com esse tubo neural aberto e com a mielo é de 1 para cada 10 em 1000 nascimentos. Inclusive, eu sou uma pessoa que sempre estou lendo e pesquisando, indo atrás e até conversando com meus médicos quando eles dão abertura e tudo mais, porque a gente tem uma equipe multifuncional que trabalha auxiliando nesse sentido, né, e para ter essa autonomia. Diz que está cada vez caindo mais o número de pessoas com mielo, mas além, tudo bem que eu já tenho uma certa idade, mas eu tenho uma amiga que ela tem acho que uns 20 anos a menos que eu, uns 15, e nasceu com mielo, claro que com menos consequência, em função da medicina, em função da ciência. E o segundo primo, meu segundo primo, nasceu com mielo, né, filho do meu primo por parte de mãe, e aí que eu comecei a investigar e ver que pela questão genética pode ter a ver. Antes eu não sabia que a questão genética estaria interrelacionada para ser uma das consequências, mas também não fomos a fundo ver qual é o defeito na nossa genética que leva a essa situação, porque alguns exames são caríssimos, né? E nem todos são cobertos pelo plano, inclusive a questão que hoje pode-se fazer uma intervenção cirúrgica durante a gravidez, no início da gravidez, para diminuir as consequências e as sequelas da mielo, mas ainda é uma cirurgia que tem um grande risco tanto para o feto quanto para a mãe, então também tem que se analisar, além do custo caríssimo, né, e além de que ainda não é coberto pelo plano. Então é necessário se fazer muito bem análise. Aliás, todas as cirurgias que eu fiz ao longo da vida, que são 13 cirurgias, para ver se vale a pena ou não, mas tem que olhar o prós e contras, porque tudo na vida tem prós e contras, né? E o meu primo resolveu não fazer, e a minha prima resolveram não fazer a cirurgia e deixaram nascer com a deficiência e ver as consequências que vão ter agora ao longo da vida, porque como eu disse para vocês, muitas coisas a gente aprende, a gente sabe antes, e até porque estuda, aprende tudo mais, né? E porque a informação está aí para quem precisar, tudo mais. Mas tem muitas coisas que é vivendo, estando na situação, e que você vai ver e vai descobrir como funciona a mielo e quais as consequências também, né? Então, hoje em dia, o diagnóstico pode ser feito através dos exames maternos, através da ultrassonografia você já consegue ver, e é analisada a dosagem da alfa-fetoproteína, estou até lendo aqui porque é o nome completo de uma proteína, que é o AFP, e mostra se o sangue materno pode ter uma proteína que leva a questão, a mais ou menos, que leva a questão da mielo, né? E aí, através da placenta, e entra na corrente sanguínea e faz essa análise para ver qual que é essa questão. Porque aí, com essas análises e com tudo esse diagnóstico, você já pode começar a pesquisar também, mesmo não fazendo a cirurgia intrauterina, com quais situações e o que dá para ir prevendo e evitando ou diminuindo para quando a criança nascer, né? E diminuir também. Sempre é importante esse controle, e é feito nos segundos
trimestre da gravidez. A ultrassonografia, ela não é tão invasiva, tem uma forma que ela não é invasiva, nem pelos raios, nem por todas as questões, e detecta essas anomalias fetais e também dá a segurança do diagnóstico e também das possibilidades de como vai ser e as consequências também dessa questão da miel. Então, é o diagnóstico no primeiro trimestre da 11ª à 14ª semana e no segundo da 18ª até a 22ª para detectar, né, essa questão e já ir fazendo os próximos passos e trabalhando em prol da melhor para essa criança que vai nascer e também para a família, porque aí é toda uma mudança, toda uma realidade e toda a rede de apoio, né? A ressonância fetal também, que é feito por screening, né, que é do pré-natal e que ajuda a diminuir, a ver como está o sistema nervoso do feto para diminuir, para auxiliar nessa questão, né? Então, uma das complicações que se tem de quem tem mielo é a hidrocefalia, que a hidrocefalia é um canalzinho onde o líquido, que diziam que uma vez o líquido da medula não ia direito para a cabeça, para quem tem mielo e tudo mais. Então, independente de saber se funcionava direito ou não esse trânsito, eu já coloquei, mas a minha medula, a minha hidrocefalia parou de funcionar por conta, o meu líquido da medula funciona sem precisar dele, não tirei porque não se mexe no que não está atrapalhando, mas tem pessoas que têm problemas e tudo mais, entope, dá outras consequências, eu não tive problema nenhum, nunca precisei trocar, hoje em dia se indica trocar, inclusive o meu primo, quando ele nasceu, ele não colocou logo que ele nasceu, ele colocou depois, aí tem as consequências, às vezes a cabeça fica um pouco maior, tudo mais, tem várias consequências, porque quem tem mielo também pode ter, não só questão física, pode ter a questão intelectual e motora, tudo depende do nível, né? Também as questões esfincterianas, as deformidades ortopédicas e as complicações, né, que pode ter em toda essa questão. Aí da hidrocefalia, mais ou menos eu falei para vocês, a escoliose, que também é uma outra consequência, tem uma escoliose bem grande, mas eu consegui estabilizar ela e até melhorar com o controle da equipe médica, com a equipe de apoio de pai, mãe e com todas as atividades que eu faço na minha vida, porque muitas das atividades que hoje são minha profissão, hoje são meu prazer, foi porque fui pesquisando o que eu podia fazer e como fazer para ter essa regularidade, para fazer com prazer, e manter a minha qualidade de vida. Então, muitas das atividades que hoje eu faço são porque eu preciso mesmo, porque se eu não fizer, vou perder a minha qualidade de vida e não vou ser uma pessoa autônoma, que ser autônoma dentro da condição da mielo, porque podemos sim, e precisamos aprender a ser autônomos, pelo menos é o que eu penso, dentro dessa realidade, né? E descobrir o que dá o resultado que você precisa e se puder ser mais prazeroso também, porque eu já passei pela parte de fisioterapia, faço meu check-up anual com vários médicos, passei por várias situações, mas hoje eu faço quiropraxia para a questão de soltar a medula, faço várias atividades físicas, faço dança, não faço fisioterapia porque eu tenho essa outra regularidade, faço fortalecimento, faço N situações. Hoje eu descobri o que me dá prazer, ao mesmo tempo da necessidade que eu preciso cuidar, né? E manter essa regularidade. Outra questão, a parte esfincteriana, é que normalmente quem nasce com mielo, aí também depende de cada indivíduo é um indivíduo, não nasce com controle das fezes e controle da urina. E para isso existem hoje procedimentos cirúrgicos ou algumas outras formas de tu ter autonomia e cuidado para isso. Então tu também tem que ter controle urodinâmico, controle com o urologista. Eu faço sondagem, também tenho um procedimento onde eu faço a limpeza para não perder as fezes ou não ficar um tempão sem ir aos pés, não uso bolsinha, não tenho algumas outras situações, não sou ostomizada, nada,
mas fiz uma cirurgia para não ter essa perda e também não ter um mal-estar de ficar às vezes um tempão sem ir aos pés. E a parte urinária, que até os 8 anos eu usei fralda, depois eu fiz a cirurgia e hoje faço sondagem, sou super autônoma, faço sozinha, faço tudo isso sozinha, todos minhas regularidades sozinha, mas tem que ter cuidado para não ter infecção urinária, tem que pôr a sondinha e descartar, se possível, logo em seguida. Se tiver que não puder descartar logo para economizar, tem que ver o benefício disso, mas se puder esterilizar em casa. Também hoje ir atrás do posto de saúde, dá trabalho, é corrido, mas é possível conseguir gratuito, né? Então, para que não se dê outras consequências e outros problemas, outros distúrbios, né, por não cuidar. Na parte de, aí já ajudando na questão do meio ambiente, também que nós estamos no mesmo meio ambiente, na hora de pôr no lixo, se você puder entrar em contato com a empresa que faz a coleta, para que venha buscar, para que isso vá para os dejetos hospitalares, porque esse não é um lugar, não é um lixo orgânico, nem um lixo seletivo. Ou se você não quiser ter esse trabalho, se tu puder pelo menos ter o trabalho de levar até um posto de saúde, que lá no posto de saúde eles descartam no lugar adequado, e quando vai ser coletado para ir para os lugares de dejetos hospitalares. Também estamos ajudando o meio ambiente, também estamos colaborando nessa melhoria, né? Porque essas coisas nós também precisamos cuidar, precisamos ter essa questão. Então o tratamento primeiro é cirúrgico, né, intrauterino, aí a reconstrução de toda essa pele, toda essa questão e diminuir as consequências. Depois essa equipe multidisciplinar para ter todo o acompanhamento e cuidado. Depois desse acompanhamento de cuidar das meninges, do tubo neural, também ter a parte neurológica, fisioterápica, que mais que eu estou até olhando aqui, se eu não esqueci de nada dessas, de uma forma simples, né, pessoal, porque de forma detalhada vocês podem pesquisar, podem procurar, que aí eu passo mais para vocês. Cuidado do pré-natal da mãe e do pai, para diminuir a parte genética, as consequências da parte genética, né? As morbidades, tudo mais. O tratamento, ele é multidisciplinar sempre, com a equipe médica e com a equipe de quem vai estar de apoio todos os dias. Também pediátrica, neurológica, urológica, ortopédica, fisioterápica, terapia ocupacional, psicologia, entre outros, pais, os cuidadores. Depois, quando se passa da vida da infância para adulto, que normalmente na vida de infância quem cuida é o pai, os cuidadores, e nessa fase normalmente o cuidado é muito melhor, sem risco de outras coisas e outros problemas. Quando vai para a fase adulta, a gente quer ter tudo que uma vida adulta nos propõe e esquece desses cuidados, porque a pessoa que é deficiente, ela não deixa de ser deficiente, e esses cuidados, quando você chega na fase adulta, tem que ser para você, não tem que ser para os pais e os cuidadores, porque nós podemos. Então é bom ter esse cuidado, e é bom enquanto os cuidadores e os pais puderem auxiliar nesse sentido, para que a pessoa aprenda a ser autônoma, que a pessoa aprenda o que precisa ser feito para a regularidade, para a sua autonomia e para o seu dia a dia, para quando for adulto ou quando os pais não estiverem mais aqui, saberem viver dessa forma. E mesmo que os pais estejam, eu tenho por minha convicção que eu posso ser autônoma e não precisar depender tudo com meus pais. Eu ainda moro com eles, algumas coisas eles ainda me ajudam, sim, porque cada um tem seus, suas questões e tudo mais, mas podemos sim ser autônomos em todos os pilares e com as questões que a gente passa aqui, né, e tem aqui sempre, de às vezes da dificuldade, de ter um bom salário, um bom emprego, tudo que compete, todos os pilares da vida, mas lutando é possível. E né, cada um com as suas questões. Aí dentro das questões dos cuidados que pode-se ter, tanto na questão de uma pessoa, tanto numa questão, como que eu posso falar,
de emergência ou nessa questão das enchentes, quanto do dia a dia, que não vamos pensar em calamidade, mas pensando que pela situação que estamos, se você é uma pessoa que usa medicamentos, você precisa ser responsável de saber o quanto medicamento você precisa num mês ou num período. E se você vai se locomover para um lugar ou vai passar por uma situação, ou mesmo que não passe por uma situação, dependendo da sua rotina, se é melhor você ter uma reserva de 2 meses, é melhor você ter essa reserva do que ficar sem esses medicamentos. Né? Porque nem sempre a gente vai ter perto, ou vai estar na rotina do dia a dia, ou acontecer algum percalço, alguma situação, precisamos controlar antibiótico, antiespasmos, analgésicos, ir atrás do direito de conseguir isso através do posto de saúde, da Secretaria de Saúde, que a gente tem direito, mas que dá trabalho. E é isso, normalmente, no meu caso, desculpa, das sondas é 1 vez por mês, então tem que pedir, fazer a soma do que gasta no mês e ir no médico do SUS, passar pela avaliação e solicitar, apesar que agora a portaria está colocando um limite, que eu acho bem engraçado, porque quem define não é o médico e o paciente, é a portaria, que não, às vezes nem entende do que está falando e coloca um limite. Como que eu vou limitar quantas sondas eu preciso por mês, se eu preciso no mínimo aquela? Porque se eu não tiver sensibilidade antes, que eu tenho, que eu evoluí, a cada 4 horas eu tenho que fazer a sondagem, para não ter outros problemas, outras consequências. Então faça umas contas, cada 4 horas, num dia vezes 30, quantas sondas eu preciso. Isso no meu caso. E aí, por que uma portaria limita quantas sondas precisa? E sempre bom ter uma quantia a mais, porque se caso, né, sondar mais, precisar mais, acontecer alguma coisa, tudo mais, ter uma pequena reserva sempre é necessário. Antiespasmos e analgésicos eu não tomo, pessoal, porque além de eu ter menos sensibilidade do joelho para baixo, meus espasmos eu controlei com as atividades físicas que eu faço. Eu estou muito evoluída para uma pessoa com mielo por causa dos cuidados que eu tenho comigo mesmo e pelo que eu fui aprendida de ter de cuidados e que meus pais disseram que agora eles não me cuidam mais, já sou adulta e isso eu tenho que saber fazer sozinho. Os catéteres, né? Que não é só as sondas, quem usa catéter, quem usa o litrinho do soro para fazer suas limpezas, ou para qualquer coisa, ou para limpar a pele, para não ter escara, outras coisas, ou precisa daquele que faz o trânsito do soro, como que tem que ser isso, cada quanto tempo que tem que trocar, para não ter problema de infecção, outras coisas mais, que mais? Alguns lubrificantes, sacos de urina, lugar para despejar, que isso facilita a vida também, embalagens impermeáveis para evitar contaminações ou até para descartar outras coisas que cada um precisa, que cada indivíduo precisa de uma forma diferente, fraldas, porque tem pessoas que ainda usam fraldas, adultos também, a quantidade de fraldas que precisa, e aí quem usa fralda cuidar para não ter infecções, não ter pele assada, se precisa uma pomada para pele, um creme, como deixar a sua pele hidratada. Eu não uso fraldas, mas eu tenho que cuidar muito para não ter escara, não ter úlceras, e aí como deixar minha pele sequinha, hidratada, para que isso não aconteça, cuidar todos os dias, como diz a minha médica. Se uma pele está vermelha e sai em 5 minutos a vermelhidão, não danificou. Se passou de 5 minutos ela continua vermelha, porque ela está danificada. E o que fazer para diminuir as consequências? Porque quem tem mielo, normalmente a cicatrização é mais lenta, não são todos, mas é. E como evitar isso? Então, tendo esses cuidados básicos de higiene, diminui bastante. Outra coisa, se acontecer de ter algum problema, de ter algum acidente, algum machucado, de ter sempre gases, esparadrapo, álcool, antissépticos, para pequenos ferimentos, complicações, roupas extras, cobertores térmicos, vai que dá algum piriri, que isso pode acontecer para qualquer pessoa, é bom ter sempre junto, e prevenir da hipotermia, de outras complicações, sabe? No caso aqui nosso da comunicação, se tem um celular, tem uma bateria extra, um celular a mais, caso seja necessário em alguma urgência. Desculpa.
Isso pode parecer banal, pessoal, mas é necessário em muitas situações quem contatar caso tu precise, ou você tem essa autonomia, né, de fazer tudo sozinho. A preparação do lugar onde você vai morar, do lugar que você vai ir trabalhar, estudar, se é uma casa que esteja ao teu alcance, os objetos, móveis, a cama, banheiro, tudo que você precisa. Quem usa cadeira de rodas e o tutor e a goteira e as muletas que eu uso, de deixar a manutenção em dia, lubrificada, ter umas pequenas ferramentas caso precise fazer alguma manutenção geral que você possa fazer sozinho, umas capas impermeáveis tanto para enchente, mas caso você não tenha problema de enchente, mas você vai para a piscina, vai para um lugar com água e sente para molhar o menos possível o forro, trocar de tempo em tempo a almofada, cuidar para não ter úlceras por estar na mesma posição ao mesmo tempo, então trocar o peso do corpo de tempo em tempo para evitar. Se você usa um aparelho que pega partes que pressiona um pouco mais ou não, ter esse cuidado também. Lubrificar a cadeira, um spray de silicone que pode ajudar também nessa questão. Nas motorizadas, a manutenção, ver como que está a bateria, se está recarregada, se está em dia, cada quanto tempo tem que fazer manutenção, cuidar dos filmes plásticos, cuidar para que elas não fiquem perto de água, de onde dá risco de choque, outras questões. Tudo isso é fundamental em qualquer situação, porque às vezes a gente passa por apertos porque não cuidou. Vai viajar, vai para um lugar que você não sabe se vai ter, caso precise de uma emergência, tem que ter extra, apoio extra, aparelho extra, cadeira extra, bateria extra, e faz parte da nossa vida. Não adianta reclamar, né? Tentar conseguir dentro dos nossos direitos, dos nossos benefícios para diminuir essas consequências, esses gastos, mas faz parte, não adianta. O manual da cadeira, para caso alguém vai ajudar e não saiba, né? E o que mais vocês lembrarem né, que é necessário, porque eu estou falando de algumas coisas por cima e nem todas, e nem o que é diariamente do meu dia a dia. São situações que eu pesquisei para relembrar e outras que eu vejo de outras pessoas que têm mielo para ter esse cuidado também. Então, da pele eu falei para vocês, e fazer a troca das fraldas regularmente, das roupas, ver se não é roupa que tem um zíper que vai machucar, se aquele material da roupa não vai ser ruim para você, se é melhor com velcro. Tudo isso tem que ser pensado e cuidado, não adianta. Colchões anti-escaras, quem precisa, as almofadas especiais, também de uniforme, tudo pode, a almofada de gel ou de ar que ajuda, a hidratação da pele, de manter seca, flexível, sem rachadura, uma massagem para quem pode, quem não pode, você mesmo pode fazer massagem que ajuda na circulação, as atividades físicas, né, os sinais de irritação, os pequenos cuidados. Na questão urinária a gente já falou, né, de fazer sempre a troca, de cuidar, de fazer os exames regulares de urina, urodinâmico, para ver se não tem infecção, outras coisas. O que mais? E contar com rede de apoio, porque às vezes isso é difícil, mas precisamos procurar quem que é a nossa rede de apoio, tanto médica quanto de pessoas próximas, que pode ser da família, pode ser estranhos, pode ser vizinhos, para caso precisem em alguma situação, né? E como saber transportar e cuidar nessas coisas, tanto de criança quanto adulto. E quando tiver uma situação de emergência, numa dificuldade assim, o que deve se cuidar nessas situações, mas que é o básico, de levar tudo que a pessoa precisa para ter a autonomia dela, evitar contaminações, se manter hidratada, nutrida, cuidar dos alimentos, da água potável, né, tudo mais, mas isso é para qualquer pessoa, né, pessoal, que seja aquecida, com as roupas adequadas para a pessoa, monitorar regularmente todos esses detalhes que eu falei, e se a pessoa esteve numa situação de emergência, fazer os exames para ver se não contraiu nada além de qualquer outra pessoa, porque qualquer pessoa
pode contrair qualquer doença, qualquer outra coisa quando está numa situação de emergência, numa questão de calamidade. Não é só porque tem mielo, né? Levar os brinquedos, levar a família, se possível, junto, porque isso é muito importante. Se vocês têm acompanhado as notícias, que os abrigos às vezes estão dando um suporte muito melhor nessa questão de psicológico, brinquedo e tudo mais, que às vezes o que a pessoa tinha no dia a dia. Então eu penso assim, quando a pessoa voltar para a realidade, que ela está numa situação complicada, tá? Não está na sua casa, não está tendo sua intimidade, mas tem coisas que ela está tendo no abrigo que ela não tem em casa. Então, né, pra gente pensar também nesse sentido, aí a questões de saúde, todos os cuidados que a gente pode pensar nesse sentido e que talvez vai precisar em momentos normais, ruins, mas nos momentos regulares também. Então, assim, por cima, era isso que eu queria falar para vocês. Mais detalhes me procurem ou procurem profissionais apropriados que falem de mielo. Voltamos na próxima semana. Até mais e uma boa semana para vocês. Roberta, ascolta.